Será que a única coisa que importa no desenvolvimento do software é o produto? E aí galera, beleza? Eu tive no Assemble da Rocket City nesse final de semana e foi um evento espetacular. A ideia do evento é trazer gente, desenvolvedores que estão querendo passar a ter um cargo de liderança, tipo Tech Lead, Team Lead, e juntar essa galera com vários experts também da área de liderança, de produto, né? E no caso eles me chamaram para falar sobre trade-offs de arquitetura de software e de boas práticas. E aí junta essa galera toda para discutir, para que o público seja formado e tenha mais subsídios para assumir esse tipo de cargo de liderança. Então eu achei espetacular a iniciativa da Rocket City. Eu participei em São Paulo, agora no último sábado, e vou participar das outras 2 edições que vão acontecer em Belo Horizonte e depois em Florianópolis. Então se você tem interesse em participar desse evento, a Rocket City nem pediu para eu fazer propaganda, estou fazendo por conta própria mesmo, porque eu achei espetacular a iniciativa e gostei muito de estar lá. Então, se você tem interesse de participar das edições de Belo Horizonte e Floripa, eu vou colocar o link na descrição do vídeo para você se cadastrar lá para tentar participar. Na de São Paulo eu fiquei um tempo curto lá, para a hora da minha apresentação e mais um pouquinho até o coffee break, depois eu tive que ir embora. Mas nas edições de BH e Florianópolis eu vou ficar mais tempo. Eu vou participar mais do evento, então vou poder trocar mais ideia com vocês. Mas vamos para o assunto do vídeo aqui, pessoal, que é uma coisa que eu tenho refletido aqui, que é essa ideia de que será que o que mais importa e a única coisa que importa quando a gente desenvolve software é o produto em si? Então a gente pode cair nessa falácia de achar que a única coisa que importa é o negócio e dessa maneira a gente descuidar do código, descuidar da arquitetura, descuidar do uso de boas práticas, e aí você vai viver num absoluto caos. Isso de fato vai ser ruim, inclusive para o negócio, inclusive para o produto. Então, para fazer um comentário sobre esse assunto, eu queria trazer aqui 2 definições que eu achei espetacular. Eu falo sobre elas no meu livro, Arquitetura Limpa na Prática, e também acho que eu já falei em algum outro vídeo aqui no canal, que são definições dadas pelo Dan North. Então, o Dan North foi o cara que criou o conceito de Behavior Driven Development, ou BDD. Então, ele trabalhava lá na ThoughtWorks e veio com essa ideia, né? Porque o pessoal utilizava o TDD de maneira incorreta, né? A ideia era desenvolver testes para atingir determinadas coberturas e, de fato, quando a gente usa o TDD, a ideia principal não é o teste em si, mas sim o comportamento. Então a gente está usando os testes para guiar o desenvolvimento, para guiar a construção do software. Mas o que importa mesmo são esses comportamentos que a gente está implementando em forma de testes. Então ele achou melhor, ele achou que o termo Behavior Driven Development era mais adequado. De fato é um cara muito interessante, muito inteligente. Acho que vale a pena, eu dei uma olhada em algumas apresentações dele no YouTube, dá uma olhada também, vale a pena. E aí tem uma apresentação dele que ele dá 2 definições, né? Uma sobre qual é o propósito do desenvolvimento de software e a segunda seria qual é o objetivo do desenvolvimento de software. Então, o propósito do desenvolvimento de software, segundo o Dan North, e é uma definição que eu concordo plenamente, é produzir impacto positivo de negócios. Então, para que serve um desenvolvedor de software dentro de uma empresa? Serve para produzir impacto positivo de negócio. Se você está construindo software, se você está codando alguma coisa que não vai, de fato, produzir um impacto positivo no negócio, você não está cumprindo o seu propósito como desenvolvedor, como desenvolvedora de software. De fato, a gente serve o produto, a gente serve o negócio. Se a gente não está produzindo impacto positivo, se a gente não está contribuindo com o negócio, a gente não está cumprindo com o nosso propósito. Então, acho que vale a pena a gente sempre pensar nisso. Tudo que a gente faz, de certa forma, tem que estar alinhado com o propósito de produzir impacto positivo de negócio. Mas qual que seria o objetivo, então, do desenvolvimento de software? É otimizar o lead time. Então, o lead time é o tempo que a gente demora para ter uma ideia de feature
e colocar ela em produção no nosso produto. Então, a ideia é o quê? A gente, o mais rápido possível, colocar boas ideias de features em produção. Mas aí tem uma segunda parte dessa definição que é muito importante também, que é essencial, que é o seguinte, é fazer isso, né? É otimizar o lead time de maneira sustentável. Ou seja, a gente sempre quer estar colocando features novas no nosso sistema, fazendo manutenção. O sistema não é uma coisa que a gente pensa, desenvolve e acabou. A gente já entregou, já atendeu o cliente. A gente sabe disso. O software é uma coisa orgânica e que sempre vai incrementalmente incorporando novas features, novas funcionalidades, né? Os nossos usuários sempre querem coisas novas. E de fato, qualquer sistema no qual não há manutenção, não há features novas, ele morre, certo? Então, nossa ideia é o quê? A gente sempre estar frequentemente colocando features novas no sistema. E a gente quer fazer isso de uma maneira sustentável. Então, isso é uma coisa muito importante. Presta atenção. Como que a gente faz isso de maneira sustentável? Se a gente fizer o software de qualquer maneira, usando qualquer framework, fazendo o código acoplado, sem usar teste, sem usar boas práticas, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir fazer isso. A gente não vai conseguir adicionar features de maneira sustentável, porque o sistema vai ficando cada vez mais engessado, cada vez mais acoplado tudo com tudo. Aí você adiciona uma feature, dá pau em outra coisa, ou toda hora que você vai adicionar uma feature nova, você tem que editar 450 arquivos fonte. Então isso é o que? O sistema rígido e um sistema frágil. E o sistema ele tende a ficar rígido e frágil quando a gente não cuida da arquitetura, quando a gente não cuida de utilizar boas práticas. Então é por isso que eu falo tanto aqui sobre TDD, sobre teste automatizado, sobre CI/CD, sobre o uso de boas arquiteturas. E de fato, né, pessoal, isso é uma coisa que eu comentei lá no evento. Eu tinha um pouco de medo, um pouco de receio de recomendar essas coisas aqui para vocês que estão na linha de frente, porque para mim é fácil falar, certo? Eu sou um professor, né, que está na academia, que está na sala de aula, apesar de estar desenvolvendo projetos pessoais e projetos que podem vir a ser produtos, de fato, vocês estão realmente na linha de frente. Então, eu sempre tomo esse cuidado, certo? De falar, olha, você pode usar essa prática, você deve usar essa prática, mas você tem que aprendê-la a utilizar da maneira correta. Para você ter o ganho de uma boa prática, como o TDD, por exemplo, você tem que ter o expertise. Senão, pode ser que você tenha, inclusive, prejuízo ao utilizar uma prática se você não sabe utilizá-la corretamente. E de uns tempos para cá eu fiquei muito mais confiante de sugerir o uso dessas práticas. Por quê? Principalmente por causa de um estudo, de uma pesquisa que tem sido realizada dentro do Google. Na verdade, o Google comprou esse projeto de pesquisa e foi idealizado pelo Jez Humble e pela Nicole Forsgren. O Jez Humble hoje trabalha para o Google, né? Ele que escreveu lá com o Dave Farley aquele primeiro livro sobre Continuous Delivery, e a Nicole Forsgren trabalha no GitHub hoje em dia. Se não me engano, ela está no GitHub ou em algum lugar da Microsoft. Então, a Nicole ela é uma doutora, né, que manja dessa parte de pesquisa. Eles se juntaram para, de fato, fazer um projeto de pesquisa para avaliar quais são as práticas que fazem com que o desenvolvimento de software ele seja mais efetivo e mais eficiente, ou seja, você consiga entregar features de maneira mais eficiente e mais efetiva. E esse projeto de pesquisa, então, ele é também descrito lá no livro Accelerate, então dá uma olhada nesse livro que é espetacular. E depois o Google ficou interessado nesse projeto de pesquisa e comprou esse projeto de pesquisa. Então esse aqui é o Dora. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, entra aqui ó, em devops-research.com/research. Então a gente pode ver aqui que é um projeto que foi comprado pelo Google, tá? E aqui ele fala, né? Então o Dora State of DevOps Research Program, né? Esse programa de pesquisa representa 7 anos de pesquisa e dados de mais de 32 mil profissionais de todo o mundo. Nossa pesquisa utiliza ciência comportamental para identificar as maneiras mais efetivas e eficientes para desenvolver e entregar software. Então esse projeto é espetacular mesmo, me parece um dos melhores projetos que avaliam práticas de desenvolvimento de software. Aí se você for descendo aqui, então essas são as práticas, né, que eles detectaram como práticas que de fato dão um impacto positivo no negócio
Se a gente descer aqui, ó, e olhar aqui em Technical, né? Então tem habilidades técnicas, de processo, de medida e culturais. Nas técnicas, a gente vai ver, por exemplo, Version Control, né? Controle de versão, integração contínua, automação de deploy, e aqui eu sempre gosto de mostrar isso, né? Continuous Testing, então teste contínuo. Então você vai melhorar a qualidade do seu software construindo testes automatizados confiáveis, né? Suites de teste automatizado confiáveis e realizando todos os tipos de teste através do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Então, o mais legal é se você entrar aqui no Continuous Testing e aí se você descer aqui, ó, ele vai falar especificamente, né, sobre o TDD, né? Então, assim, não é à toa, né, que a gente fala e que de fato essa é uma prática que parece que ajuda muito os desenvolvedores, que é o TDD e, assim, mais genericamente o teste contínuo, que você pode conseguir fazendo também o teste depois. E aí ele fala sobre o Trunk-Based Development, né, que é aquela técnica lá que eu falei para vocês também, de não utilizar feature flags, mas sim sempre fazer o merge direto no tronco, né, direto na main. E ele fala sobre várias outras práticas aqui, né, de arquitetura desacoplada, de gerenciamento da mudança do banco, de mantenibilidade de código. Então aqui tem a ver com código limpo. E aí o mais legal também, pessoal, é isso aqui, né? Então será que o que mais importa é mesmo o produto? Se a gente cair nessa falácia, a gente vai ter o perigo de, por exemplo, gerar burnout nos nossos desenvolvedores. Porque, de fato, quando a gente utiliza essas práticas, e isso eu achei muito legal, né? O projeto mostrou isso, né? Que o uso dessas práticas, inclusive, diminui a possibilidade dos desenvolvedores se envolverem em algum tipo de estresse, né? De burnout. A pesquisa mostrou isso, evidências científicas, né? De que essas práticas técnicas, né? De gerência e de gerenciamento de produto contribuem para a redução no burnout. Então, de fato, né, pessoal, é aquela ideia, a gente está servindo um produto, a gente quer entregar feature, a gente quer um produto espetacular, mas a gente tem que tomar cuidado com o lado de cá, o lado dos desenvolvedores. A gente quer também um ambiente de trabalho, condições de trabalho mínimas, né? A gente quer uma base de código que seja gerenciável, a gente quer ter uma boa base de testes, porque isso de fato ajuda o desenvolvedor. Quando eu falo, por exemplo, de TDD, eu acho que o TDD, de fato, dá mais paz no coração do desenvolvedor, porque ele desenvolve com menos medo, né? Essa é uma das coisas lá que o próprio Kent Beck fala. O TDD, ele diminui o medo no desenvolvimento, né? Porque sempre você tem uma espécie de rede de segurança que você pode desenvolver e colocar features com mais confiança. De fato, lá no Assemble mesmo, eu estava conversando com outro desenvolvedor e eu fico muito feliz de ouvir esse feedback de vocês, né? E tenho ouvido frequentemente, professor, comecei a aplicar essas técnicas que você tanto advoga no canal, né? De TDD, de teste automatizado, de arquitetura limpa, e de fato muita gente vem me falar, né, que tem um impacto muito positivo utilizando essas práticas. Então, um dos desenvolvedores lá, acho que era Lucas o nome dele, veio falar isso para mim, né? Quando a gente vai fazer uma release, eu vou lá mais de corpo presente mesmo, porque de fato a gente está com muita confiança em fazer o deploy, porque a gente tem uma boa base de testes, a gente já testou, já fez o teste de unidade, a gente já tem teste de integração, então na hora que vai fazer o deploy a gente está muito mais confiante, ao passo que quando a gente não fazia testes, a gente ficava com muito medo, certo? De aparecer bug lá em produção. De fato, não é que fazer o teste vai fazer com que você não tenha bugs em produção, mas vai diminuir a frequência desses bugs. Então, o uso dessas práticas, apesar de talvez no início exigir um pouco mais de investimento em formação dos devs, informação das pessoas para utilizá-las da maneira correta, de fato, o ganho que você vai ter em médio e longo prazo vai ser muito grande. Então esse era o recado aqui do vídeo, né, pessoal? O produto não é a única coisa que importa. O próprio Uncle Bob, ele faz essa discussão lá no Clean Architecture, né? A gente entrega dois valores no software. A gente entrega o comportamento, certo? Que é, de fato, as features que estão lá no produto, mas a gente tem também a estrutura do software. O Uncle Bob chega a discutir que a estrutura é mais importante ainda do que o comportamento, porque quando você tem uma estrutura boa, você consegue alterar e colocar o comportamento desejado. Agora, quando você tem uma estrutura zoada, quando você tem uma base de código
você não consegue fazer manutenção, como que você vai fazer para continuar entregando de maneira sustentável features novas? Então, de fato, né, pessoal, a gente precisa cuidar com o produto, a gente tem que entregar feature, é o nosso propósito mesmo, mas sempre tomando muito cuidado com a parte do desenvolvimento, com a parte da estrutura do código. É claro, né, pessoal, tem que tomar cuidado com os extremos, né? A gente não quer aqui fazer código perfeito sem entregar as features, né? Óbvio que a gente não quer fazer isso. E a gente não quer também ficar perdido em minúcia, certo? Então a gente quer uma arquitetura simples, a gente quer utilizar boas práticas para que a gente entregue de uma maneira sustentável e contínua boas features para a gente ter um produto espetacular. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.